As primeiras palavras proferidas pelo prodigioso profeta Ptolomeu da Ptolemaida, um país próspero do passado. Passava paulatinamente pela pequena praça patriarca de Presidente Prudente. Parei para presenciar um perito pintor que pintava no penúltimo parapeito de um prédio. Pedro Pinto Pereira da Purificação Parada Pires, pessoa prima. Parei e perguntei: Ô pintor, por que pintas? Por que pinto, poxa? Pinto porque possuo o privilégio dos PPPs e dos pincéis. Pinto propositalmente placas publicitárias, postes, palanques, peruas, plaquetas, paredes, painéis. A polícia pretendia prender o perito pintor que punha em perigo a passagem dos pedestres. Prossegui passeio, pois precisava procurar providências para a picada de pernilongo pernicioso provocada pela pouca precaução. Prosseguindo, passei perto da prefeitura e presenciei parente de Pedro Pinto Pereira da Purificação Parada Pires, que pichava poste pelo partido preferido. Paulo Pinto Pereira da Purificação Parada Pires pichava para prefeito Plínio do PP. Plínio pagou o pichador para propagar a política, preocupado em pôr o próximo prefeito na prefeitura. A política passou, porém o próprio Plínio perdeu, porque preso pesou-lhe um processo. Com essa história nós introduzimos o provérbio de hoje, provérbio de número 6, do verso 6 ao 11, que nos diz assim: Observa a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Assim te surpreenderá a pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem armado. Você deve estar se perguntando: como foi que eu consegui gravar tudo isso? Quando eu era menino lá em São Paulo, lá na capital, eu tinha um amigo chamado Rodolfo e ele costumava contar essa história, que é uma história de um dos escritores brasileiros. E onde ele chegava, as pessoas pediam para contar. E eu fui ouvi dezenas de vezes essa história. E quando eu mudei para o interior de São Paulo, onde eu estou até hoje, eu me lembrei vagamente daquela história e por inúmeras vezes eu tentei colocá-la no papel até que eu a reconstruí. Naquela época não tinha essa facilidade da internet para pesquisar os escritores brasileiros que tinham, porventura poderia ter escrito isso. Então eu fui tentando remontar essa história até que eu consegui remontar e dar uma modificada nela. E nós queremos aproveitar isso para falar sobre o preguiçoso. Salomão vai dizer que as formigas devem servir de modelo para o preguiçoso, porque elas não têm oficial nem dominador, mas elas sabem que devem cumprir a sua obrigação. Elas sabem que no verão elas devem ajuntar o seu mantimento, porque virá certamente o inverno. E elas precisam estar com a sua colônia cheia de mantimento para conseguirem sobreviver ao inverno. E Salomão dá um conselho aqui para o preguiçoso: olha para a formiga e faz igual. Por que é que nós devemos fazer igual? Porque realização é a soma de inspiração e transpiração. Ou seja, é a soma de uma ideia e muito trabalho. As pessoas que conseguiram atingir os seus objetivos, as pessoas que alcançaram o sucesso, alcançaram com muito trabalho. O sucesso não ocorre por acaso. Ele coloca aqui um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. O preguiçoso, ele mesmo coloca obstáculo nos seus caminhos para não realizar aquilo que deve ser realizado.
Para que é que eu vou tentar se eu sei que eu não vou conseguir? Para que é que eu preciso fazer isso agora se eu posso fazer isso depois? E o texto conclui, Salomão conclui dizendo: assim te surpreenderá a pobreza como um assaltante. A vida passa e quando o preguiçoso olha para trás, ele está pobre, ele não conseguiu construir nada e o pior de tudo, ele vai transferir pobreza para os seus filhos. Não só pobreza material, mas principalmente pobreza de espírito, porque ele acaba transferindo aquele modo de viver para os seus filhos e influencia os seus filhos para que eles sejam pobres também. Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a próxima.